que o Flamengo pode exigir o jogo no campo do adversário? Esse tipo de versão cafajeste que surge a todo instante vai virando meia-verdade, cara. Esse é o problema. É uma coisa muito óbvia. Como é que o cidadão pode imaginar uma bobagem desse tamanho? E outra coisa, eu concordo com o Juca. Agora, o Atlético ele está lá em Goiânia, né? Os seus representantes, seus dirigentes têm condições de pegar um carro e ir até o estádio, verificar o estado do gramado, estão ali pertinho, e poderia ter visto. Então, assim, escolheram mesmo, ou sabiam que estava ruim ou não inspecionaram. Então, o Atlético não é vítima, é isso que eu quero dizer. Eu concordo com o Arnaldo nisso. O Atlético não é vítima. Ele escolheu o gramado ruim, tendo um gramado bom para jogar. Melhor para jogar. Para poder o quê? Botar uma torcida grande de visitante lá e ganhar uma grana. Né? Agora tem a lei do mandante, a renda da televisão, do seu vendo para alguém é minha, a partir do ano que vem, como muda tudo, né? E eu também posso colocar a torcida adversária, que é numerosa, e ganhar uma grana aqui, ok, legítimo, você pode fazer o que você quiser, mas o gramado não tinha condição. Porque eu digo isso porque na transmissão eu vi um coitadismo do Atlético, o Atlético escolheu, cara. E a súmula do árbitro mostra também aqui os palavrões do Jair Ventura pro árbitro, né? Logo no começo do jogo. E o Tite, depois na coletiva, meio que consertou. Realmente ele foi ofendido. Que, aliás, tem nada o Tite que se meter nisso. Não é problema do Tite. Se o técnico adversário é expulso, dá medalha, defende técnica, qual é, meu irmão? Problema dele, isso é uma competição, amigo. Se o técnico adversário for expulso, deixa ser expulso. Eu quero ver no dia que ele falar alguma coisa, for expulso, o outro técnico vai lá para defendê-lo. Sabe? Esse negócio de ficar bancando, esse bom mocismo também não cabe, não. Não cabe, não. Tem que ficar na dele. Problema do Jair. Problema do Jair. E até que ponto o Jair disse aquilo? Porque estava tão nervoso no comecinho do jogo ainda? Ou é uma tentativa de você inibir um árbitro, intimidar um árbitro novato? Só que o cara foi lá e estava com um cartão, apito nervosíssimo. Pimba, cartão, um abraço, amigo. Ah, me xingou? Tchau. Um abraço. Lembrando, a área técnica não é para xingar o árbitro. É para instruir o jogador. Antigamente, no começo, você saía do túnel, ia lá, falava e voltava, lembra? Agora o sujeito pode permanecer ali os 90 minutos. Mas para orientar, e aqui no Brasil como é que funciona? Eles querem ficar sempre do lado direito para poder perturbar o bandeirinha, o jogo inteiro. Os técnicos que fazem questão, vários deles, né? E o palavrão para o árbitro. Foi dedurado pelo Bandeira. Se ele não faz isso, sabe o que os demais colegas da equipe de arbitragem vão pensar? Esse cara é um banana. O técnico no começo xingou, ele não fez nada, nem cartão deu. O cara foi lá e quis mostrar autoridade. É isso. Olha aqui, segundo acabo de receber uma mensagem de John Textor, a inteligência artificial está mandando mudar a nossa chamada. É gramados em xeque com CH, não com X. Entendeu? Ué, mas quem falou? Temos isso? Gostei da brincadeira. Arbitragem em xeque. Captei. Captei. Ô, Trajano, como você acha que está a enquete? Qual foi o grande jogo da rodada? Repite, por favor. As opções, como diria o outro, são as seguintes. Qual o grande resultado dessa primeira rodada? Vitória do Fortaleza, goleada do Furacão, vitória do Flamengo ou vitória do Palmeiras? Péssima enquete, né? Porque induz... Excelente. Voltei com tudo. Ele voltou tinindo da vinícola. Vai dar. Fortaleza tem menos prestígio, mas poderia ser primeiro, né? Vai dar Palmeiras. Vai dar Atlético. Agora você errou e errou na mosca, viu, Trajano? O Palmeiras é o menos votado, com 8%. A vitória do Flamengo tem 10%, a goleada do Furacão 42% e a vitória do Fortaleza 39%. Então votou Arnaldo. A enquete é ruim, mas os votos são muito bons. Parabéns a quem está participando da enquete. Eu só queria fazer uma pergunta para o Juca, que é o mais idoso aqui de todos nós. Na época do Mário Viana com 2 N's, na época do Larápio de Queiroz, era o Eunápio de Queiroz, mas era conhecido como Larápio de Queiroz. Romualdo Aquino. Lembra disso? Romualdo Aquino, Mandrake Marinho. O Romualdo Arte Filho, o outro, sei lá o quê. Aquele cretino que apitou o jogo Corinthians e Português, um argentino que trouxeram, lembra? Castrilli. Era pior ou melhor do que está acontecendo com o VAR, Companhia Limitada? Era igual, Zé. Eu acho que era igual. Acho que era igual com uma diferença com os 2 pés para trás, que havia muita manipulação mesmo de resultado.
E hoje me parece que há menos. Há só ruindade, há menos desonestidade, há menos pressão dos cartolas antes dos jogos. Porque você tinha também cartolas folclóricos, só para citar um, né? O Ripoli, lá do 15 de Piracicaba, que contava para quem quisesse ouvir de que maneira ele pressionava os árbitros ao chegar em Piracicaba. E avisava, não sairá daqui vivo se o 15 não ganhar. E com muita frequência dava certo. Né? Então, era um campo mais minado, mais selvagem. Mas a ruindade, ela é a mesma desde sempre. Desde sempre. Pois é. Muito bem, ó. Não falamos muito, o Lavieri, do Furacão, hein? 4-0. Ganhou com vontade, ganhou bem do Cuiabá. É o time. Não, o Juca falou. Não foi o Juca? O Juca falou sim. O Juca falou. O que a gente não falou ainda é do Carpini. O Tirone tá fugindo. Falaremos já já. Falaremos já já. O Arnaldo tá esfregando as mãos. Não vai no programa o Carpini hoje? Ou só porque foi? Não, vai agora. Vai em seguida, já falaremos. Eu acho a gente falou pouco do Fortaleza, isso sim. Exatamente. Falaremos também. Diga lá, Lavieri. Aproveita e fala do Corinthians também, então, Lavieri. Aproveita uma tacada só. 0-0. A aula de Kung Fu do Fagner. 10. O jogo do Corinthians, a gente viu cenas repetidas. A do Fagner, num primeiro momento, eu tinha achado que passou longe. Assim, ele fez o movimento do golpe, mas não tinha acertado. Depois eu vi a imagem e acertou. E é inacreditável, de fato, que a gente não tenha tido uma revisão naquilo, porque foi uma solada das mais clássicas que qualquer VAR, qualquer árbitro chama, porque é um negócio realmente que poderia se pega em cheio no joelho assim, e o cara tá com com o pé preso no chão, por exemplo, poderia ter dobrado para trás ali a perna do cara, ia ser uma lesão gravíssima, é um negócio surreal que o Fagner continua fazendo isso, e há anos, ele faz isso todo jogo, é impressionante, é um negócio assim que não tem como entender como o cara consegue continuar fazendo isso todo jogo. Ele é avisado, ele é alertado, todo mundo da imprensa fala, treinador já falou, e o cara continua fazendo igual. O jogo pelo jogo, a arbitragem para mim contaminou o jogo inteiro. Ele foi muito mal, distribuindo amarelos desde o começo do jogo ali, os amarelos absurdamente, que não dava para entender o critério dele. O jogo ficou nervoso o tempo inteiro, os dois times também, para não dizer que só o árbitro era ruim, os dois times não colaboraram em nada com a arbitragem, Rodinha a todo momento, o Hulk, pelo amor de Deus, reclamando a todo momento, Batalha reclamando a todo momento, Fagner, um jogo horrível, tecnicamente horrível, o primeiro tempo também foi quase de dormir, assim, foi um negócio bem ruim o jogo, e depois que o Atlético Mineiro teve um jogador a menos, que ali no lance, inclusive, ele deu amarelo para os dois, o Yuri Alberto com Batalha, uma dividida aparentemente normal, não dá para entender, ele deu amarelo para os dois, o Batalha já tinha, foi expulso, e aí no segundo tempo o Atlético Mineiro jogou basicamente para segurar o empate e tentar uma sorte ali num contra-ataque em algum momento. Outro destaque aqui, Antônio Oliveira tomou amarelo, rechutou copinho de arbitragem, reclamou, gritou, promete, como a gente já tinha adiantado aqui quando Antônio Oliveira foi expulso no final. O duelo, vai tomar mais cartão que o Abel. Ele foi expulso no final, não foi? Ele foi expulso no final do jogo. Foi expulso. E esse é o duelo que a gente vai ver, porque ele já no Cuiabá ele já tinha uma média superior de cartões de reclamações. Ele realmente também ele compete bem pau a pau com o Abel, e o Abel tem pelo menos nos últimos jogos ainda, continua reclamando, mas tem sofrido menos amarelo. Até o Arnaldo disse que ele sofre menos amarelo porque ele já intimidou os árbitros a ponto disso, né? Talvez o Antônio Oliveira ainda não tenha intimidado nesse nível. Mas, de fato, Atlético Mineiro e Corinthians, um jogo muito ruim. Eu esperava bem mais do Atlético Mineiro também. Mesmo com um a menos, eu esperava um jogo melhor, porque o Paulinho foi mal, o Arana estava mal. Enfim, um jogo, assim, realmente tenebroso. A única coisa boa do Atlético Mineiro e Corinthians, de fato, foi o gramado, porque o gramado da Neoquímica Arena nunca decepciona, realmente deveria ser case dos estados. E a Fiel, é claro, a Fiel. 45 mil pessoas. 45 nome aos mil bois. Uma rodada que não teve aqui. Fala, Daniel. Não, uma rodada que não teve tanto público, assim, o Morumbi teve 35 mil, estádios não tão lotados quanto eu imaginava, depois do Brasileirão do ano passado, que a gente teve estádios, todos os jogos abarrotados.
Verdade. Ó, dando nome aos bois aqui, o nome do árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Atlético Mineiro e Muito ruim. Corinthians e Atlético Mineiro. Muito bem, o Trajano estava exigindo que a gente falasse do Carpini, vamos falar, é claro, do Carpini. Arnaldo, nesse momento, o Carpini é o quê? Um técnico empregado, desempregado, mas depende do que acontecer quarta-feira fica. O São Paulo, nesse momento, está reunido para tentar achar um outro técnico. Qual é a situação depois desse começo de brasileiro ruim, e o Juca já está sentadinho, já quase, ele só não abriu a cerveja ali para ouvir a gente falar, mas está lá sentadinho, aguardando o que falaremos de Thiago Carpini, Arnaldo. Bom, acho que a sua primeira definição serve, empregado, desempregado, né? Ele vai comandando, o São Paulo já está procurando novos técnicos, novos nomes, e acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos, ela costuma comunicar a saída do treinador quando ela já tem engatilhado o seguinte. É mais ou menos o processo que está acontecendo. A gota d'água do Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza. E acho que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico do São Paulo nesses meses de experiência. Assim como a gente teve experiências na escala de arbitragem, o São Paulo resolveu fazer experiências no ano em que ele disputa Libertadores, defende o título da Copa do Brasil e Brasileirão. O Carpini tem muito problema, tem muita dificuldade em mexer, em trocar. Durante o jogo dele costuma ser desastroso. E o que aconteceu no sábado foi, mais uma vez, durante o jogo desastroso. A partir do momento da primeira troca do Carpini, do Galo pelo Rames Rodrigues, o São Paulo, que dominava o jogo completamente, definhou. Do outro lado, o Vojvoda foi fazendo os seus movimentos e dominando o jogo e conseguindo mais uma vitória. Aliás, o São Paulo nunca venceu o Vojvoda. Não é só o Fortaleza recentemente. O São Paulo não venceu o Vojvoda nem quando ele era técnico do Talheres. E o São Paulo perdeu mais uma vez, muito com a assinatura do Carpini. E aí, Tironi, o estádio que eu falava para vocês estava meio dividido em relação ao Carpini, ele se uniu contra o Carpini. Então a torcida, não é que ela chamou o Carpini de burro, isso é o publicável. A torcida xingou o Carpini, coisa que eu nunca falei para vocês, nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador. E as torcidas organizadas estavam meio reticentes, apoiando, apoiaram o time até o final. Ao final do jogo, foram às redes sociais pedindo a saída do treinador. Quando o treinador está nessa situação e perde completamente o apoio do torcedor, esquece, acabou. Não adianta forçar a barra, né? E o Carpini vai ser substituído. Se não der tempo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, que talvez já tenha um novo técnico, talvez ele dirija contra o Flamengo antes. E se ganhar do Flamengo, Arnaldo? E se ganhar do Flamengo? Essa é a pergunta. Então, Trajano, o ganhar do Flamengo pode até acontecer. O São Paulo viveu uma situação ano passado em que o Rogério Ceni dirigiu o time venceu o Puerto Cabello por 2-0, mas ele já estava demitido e ele continuou demitido. Ele, assim que ele entrou no jogo, talvez ele não soubesse oficialmente, mas já sentia o clima, ganhou o jogo, e nem assim a mudança de decisão foi digamos, tomada, né? Ele permaneceu demitido, mesmo que, tudo bem que o Puerto Cabello é o Porto Cabello. O Flamengo no Maracanã é o Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. O Carpini não será mais técnico do São Paulo, porque o crédito se esgotou, se esvaiu rapidamente. E aí agora uma questão que não é simples. O ano passado o São Paulo tinha uma decisão simples a tomar, na minha visão. O Dorival Júnior, o melhor técnico brasileiro, um dos melhores, estava disponível, o que não acontece agora. Não tem Dorival Júnior para assumir o time no dia seguinte, como aconteceu quando saiu o Rogério. Mas o São Paulo vai trocar o treinador. Praticamente já um consenso da direção do clube. Uma pergunta só para você, Arnaldo. Uma perguntinha só. Pode falar. O presidente continua, o Muricy também, aqueles que contrataram o Carpini seguem no clube, normalmente. Juca, isso a gente sempre fala, né? Houve alguma mudança desde que o Casares assumiu o comando do São Paulo na direção? Não. Já passaram pelo São Paulo o Fernando Diniz,
era o finalzinho, né? Do Fernando Diniz. O Crespo, o Rogério, o Dorival e o Carpini. As pessoas que comandam continuam as mesmas. Agora, uma coisa é o erro na escolha. A outra coisa é as oportunidades que o treinador tem. E ele desperdiçou as oportunidades que ele teve, né? Ele não teve como um árbitro de futebol um jogo para apitar. Ele teve 18 jogos para comandar, ou 19. E se perdeu no meio do caminho, né? A direção erra e o treinador também fracassou na missão.